Muito bom dia a todos, caros irmãos aqui presentes, mais uma vez reunidos e unidos, mais um mês de estudos e aprendizado da nossa querida Associação Jurídica Espírita do Estado de Pernambuco, a AGE. Neste mês de dezembro, para fechar o ano com chave de ouro, temos convidado o nosso querido irmão Robson Rodrigues, para tratar de um dos temas que eu considero, e o Renan Lira, como vice-presidente estou como vice-presidente atual da AGE, um dos temas que eu considero dos mais relevantes, que é sobre a lei de causa e efeito, estudando a lei de causa e efeito. Hoje estou aqui com vocês para a gente falar da doutrina espírita, fazermos esse estudo. Eu costumo dizer assim, gente, que o estudo da doutrina espírita deveria nos fazer melhores, Um senhor lá do centro, que já desencarnou, ele dizia assim: Robson, um homem muito simples, viveu a existência material com muita dificuldade aqui no plano físico, e ele dizia assim: meu irmão, cada vez que a gente for estudar a doutrina, é importante que a gente se enquadre naquele estudo que estamos realizando. Porque o estudo espírita não é para os outros, é para nós. E eu sempre que vou estudar esse tema, que também não é acaso, quando o Roberto me fez o convite, eu fiz minhas preces. E olha, a doutrina é muito vasta. Me veio esse tema, eu falei, bom, então vamos apresentar, Roberto aprovou, e aqui estamos. E a doutrina espírita é isso, gente, ela deveria nos fazer melhores. Lembro até de uma passagem de uma colega que estava 3 meses trabalhando próximo a mim, lá no tribunal, e ela de origem católica começou, mas tinha muito, assim, já tinha algum entendimento da nossa doutrina. Comecei a trocar algumas mensagens. Como foi um dia, acho que ela acordou, estava meio chateada com alguma coisa, me escreveu assim: Robson, não pense que essas suas mensagens vão me fazer uma pessoa espírita. Foi assim uma pancada, pela manhã. Aí eu falei: minha querida, se o ensinamento espírita nos fizer melhores, isso já é o suficiente. Não precisa você se rotular como católico, espírito, evangélico, até porque eu disse a ela, a religião do futuro não será nenhuma dessas. A religião do futuro será o bem. É assim que penso. E aí, gente, eu trouxe para iniciar, dentro disso que nós estamos tratando, da importância da doutrina nos fazer melhores. Quando a gente se localiza dentro do estudo, eu lembro aqui Tiago 22, que diz assim: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pois isso equivaleria a enganar a si próprio. Eu gostaria que a gente registrasse isso na mente e no coração, com muito carinho, gente. E Tiago diz isso. Deve estar um barulho aí que está passando um carrinho de som aqui na minha avenida, mas ele passa. Como diria Chico, tudo passa, E ele vai passar também. Mas, gente, Tiago nos diz isso: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pois isso equivaleria a enganar a si mesmo. É muito importante que todo tema que a gente estude pela doutrina espírita, que a gente reflexione onde é que eu me enquadro aí, como eu estou nessa situação. Porque eu sempre advogo isso, gente, que o mais importante não é ser catedrático de doutrina espírita, é viver dentro do possível, aos poucos, nos renovando diariamente os postulados da doutrina espírita. Por isso, eu também inicio dizendo, Roberto, a importância da AGE, porque em cada área da atuação humana é preciso que haja pessoas com o entendimento espírita, que tratem do Evangelho, com a clareza que ele merece, com o carinho que o Evangelho merece, e levar para nossas atividades. Onde quer que a gente esteja, gente, nós estamos sendo exemplos da doutrina, Então, é importante que na área jurídica, eu não conhecia ainda a AGE, conheci por Roberto, que cada membro da AGE seja isso, um vetor de divulgação da doutrina,
mas, sobretudo, de exemplo, não é da doutrina. Por isso, essa colocação de Tiago é muito importante para que a gente conheça a doutrina, mas que, aos pouquinhos, nós possamos ir renovando as nossas ações e nos fazendo melhores, porque é isso que propõe a espiritualidade amiga. Nós vamos estudar hoje, gente, a lei de causa e efeito. Os estudiosos dizem assim, que as leis humanas, ela, no sentido jurídico, se justifica, não é? Por criações de regras que façam com que a sociedade possa viver bem, de uma forma mais harmonizada. Então, os homens encarnados já compreenderam que sem as leis a gente voltaria para a barbárie, não é? Então, Deus, infinitamente justo e bom, ele criou suas leis, que a gente chama de divinas ou naturais, e que está muito bem explicadinha lá no Livro dos Espíritos. São 10 leis naturais, não é isso? E aí, nós escolhemos essa que, como o Renan falava, é o fundamento como a mais grave, a mais importante, e que nem sempre, mesmo espíritas, às vezes, não têm a compreensão mais justa, mais real da lei de causa e de efeito. Não é? Então, Deus criou suas leis, que a gente chama de naturais, de imutáveis, e que regem todo o plano do universo. E a lei de causa e efeito é essa lei absolutamente justa e que rege todos os espíritos encarnados e desencarnados. Eu vou aqui fazer a leitura de um breve trecho de uma mensagem, uma das mais importantes que eu vi sobre lei de causa e efeito, é a de Filomeno de Miranda. Ele diz assim: as soberanas leis que mantêm o equilíbrio da vida não podem, em hipótese alguma, sofrer defraudações, sem que se estabeleçam critérios automáticos de recomposição, em cujo mistério se envolvem os que agem com desregramento ou imprevidência. Então, Manuel Filomeno já nos dá essa belíssima mensagem, pela psicografia de Divaldo, dizendo isso, que as leis de Deus que regem todo o universo não pode ter defraudação, não é? Então, quem se coloca de forma imprevidente perante as pessoas, perante a si mesmo, está em curso nessa lei e vai, já ou mais adiante, passar por o que eles chamam de reparação. Eu já queria chamar a atenção que esse termo é muito importante. No livro Céu e Inferno, nós já entendemos que quando nós ferimos a lei natural, nós nos inscrevemos nessa lei de reparação, nós temos o estágio do arrependimento que precisa ser verdadeiro, né? Não remorso que nos adoece, mas o arrependimento verdadeiro, a fase seguinte, que é a expiação daquilo que se fez, e mais adiante a reparação. Só assim, o espírito então se libera e pode alçar novamente seu grande voo rumo à espiritualização maior, porque se liberou, não é, desses procedimentos que na época era a sua verdade, mas que a rigor terminou por ferir a si ou ferir alguém. O que é que diz o apóstolo Paulo, gente? Que é uma referência lá na época de Jesus, a lei de causa e efeito. Porque as pessoas que não conhecem a doutrina espírita pensam que os postulados da doutrina espírita são de 1857 para cá. Na realidade, em 57, Kardec abençoadamente codificou a doutrina, mas com colocações do Cristo, até de antes do Cristo, né? E o que é que diz o apóstolo Paulo? Ele diz assim: de tudo que o homem plantar, é disso que irá colher. Então, Paulo, quando faz as suas epístolas lá, tentando fortalecer as suas igrejas da época, porque Paulo saiu fundando um monte de igrejas importantíssimas. E ele não tinha fisicamente como visitar todas, então ele foi lançando suas cartas, né? E orientando as comunidades dessas igrejas que ele bem fundou. E ele diz essa questão muito importante: de tudo que o homem plantar, é disso que o homem irá colher. Então, eu vou ler outro trechinho aqui que se enquadra nessa colocação de Paulo.
diz assim: sintetizadas na lei de amor, que é a lei natural fomentadora da própria vida, toda criatura traz o germe, a noção do bem e do mal, em cuja vivência programa o céu ou o inferno, e aos quais se vincula psiquicamente, nascendo as matrizes das alegrias ou das dores, que passam a constituir-lhe o modus vivendi do futuro, atividade essa pela qual ascende ou recupera os prejuízos que se impôs. Eu já inicio falando de lei de causa e efeito, que não é só na sua questão de reparação. Vamos voltar a falar lei de causa e de efeito. E eu trouxe esse trechinho de Manuel Filomeno, porque uma grande parte, eu vivi isso dentro da doutrina espírita, no movimento espírita, enxerga muito a lei de causa e efeito pelas reparações a danos. A lei de causa e efeito, se causou bem, o efeito é belíssimo, não é? São frutos doces, são momentos felizes de que nós somos os artífices, como diz Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz assim: o homem constrói suas alegrias ou suas desventuras de acordo com o procedimento que elege para si próprio. É o que ele reforçou aqui para a gente. Olha, a lei de causa e efeito é isso. Nós vamos colher, como diz Paulo, exatamente daquilo que plantarmos. Por isso que diz aqui, nós vamos ficar chumbados naquilo que a gente materializa. Naquilo que a gente elege como conduta, nós vamos estar, então, vinculados a essa conduta que nós elegemos. Se foi uma boa conduta, atitudes mais nobres diante da vida, é fato. Mais adiante, ou mesmo na atual existência, já vamos colhendo os bons frutos desse bom plantio. Mas vamos lá. É importante a gente perceber, gente, que em questão de algum ferimento às leis naturais divinas e a necessária reparação, nós não estamos falando, e aí volto a dizer a vocês, muita gente na doutrina, por vezes, enxerga a lei de causa e efeito quase como a lei de Italião. Eu trouxe até, a gente conhece, né, que a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, eu trouxe aqui a lei de Italião, também dita pena de Italião, consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, apropriadamente chamada de retaliação. Na perspectiva da lei de Italião, a pessoa que fere outra deve ser penalizada em grau semelhante. Gente, não é isso que nos ensina a doutrina espírita, não é? Então, se assim fosse, como lei de Italião, qualquer erro ele ia se perpetuando, porque amanhã alguém tinha que nos ferir na mesma medida. A proposta da divindade, por Deus ser soberanamente justo e bom, é justamente que há 1000 outras formas de reparação que não a semelhança da pena, não é? Que a gente errou daquela forma e que daquela mesma forma a gente precisa ser penalizado. O serviço no bem é o grande reparador das almas. Eu estava me preparando para o tema agora logo cedo, acordei cedinho, fiquei impresso me preparando para o tema e escutei um áudio de uma grande amiga que é anestesista. Ela está acompanhando uma colega sua, que é enfermeira aposentada, e está até, essa moça está aposentada e está internada. Estava com muita dificuldade, colocamos na vibração lá da nossa casa, e esse áudio me dizia o seguinte, ela dizia assim: Robson, minha amiga que está internada é enfermeira aposentada, e ela teve uma vida muito difícil, com uma prova, e aí eu digo a AGE, uma das provas mais duras que eu reconheço no mundo material é a perda de um filho, não é? A perda de um filho, de uma filha, é uma dor assim quase inenarrável. E ela disse que essa enfermeira perdeu o filho com 7 anos, teve um câncer nos ossos, e esse menino aos 7 anos precisou voltar à pátria espiritual. E esse áudio me dizia o seguinte: esta mulher hoje se dedica com muita força, com os conhecimentos que adquiriu no plano material da enfermagem, com certeza. Ela já trouxe do mundo espiritual, e a gente entende que é a profissão dos marcos encarnatórios aqui da nossa existência.
E ela se dedica, gente, a voluntariamente cicatrizar feridas enormes que surgem no corpo das pessoas. Então, há as cáries e tantas outras feridas que surgem em pessoas doentes e tal, e ela voluntariamente vai lá, colocando o seu carinho e seus ungüentos ali, até a pessoa se recuperar. E aí, qual é o ensinamento que fica para essa nossa manhã, gente, quase terminando o ano? Ela traduziu essa dor gigante que a alcançou aqui no plano material, obviamente pela lei de causa e de efeito, e traduziu essa dor imensa em serviço no bem. Nem entregou o braço à revolta, nem à tristeza profunda, nem à irresignação com os desígnios divinos. E hoje ela continua trabalhando assim que sai do hospital, voltar para a sua labuta, de curar as dores físicas. E nesse processo, sem dúvida, gente, ela vai estar também tratando de suas feridas íntimas, principalmente por essa dor gigantesca que ela passou. Então é isso. A doutrina espírita nos ensina que a lei de causa e efeito ela é oportunidade de melhora sempre. Né? Deus, que é soberanamente justo e bom, ele sempre nos oportuniza, gente, outras oportunidades. E a maturidade, não é? A maturidade que nós já conquistamos nesses séculos como humanidade, já nos diz que Deus é justo, que Deus é bom e que Deus não pune absolutamente ninguém. Então, é preciso que a gente desconecte de muitos séculos daquela visão de que era um Deus carrasco, um Deus que pune, porque o que é que nos ensina a espiritualidade? Que toda dor, quando nos alcança, e nos alcança cedo ou tarde, gente, com maior intensidade, com menor intensidade, ela jamais tem função punitiva, mas ela tem uma função educativa. Sempre. Qualquer dor que nos alcance, a função é educativa, para que a gente possa, naturalmente, ir se realinhando, não é, com as leis divinas ou naturais. Vocês sabem como é que Joana de Ângeles chama essa dor? Dor despertamento. Porque normalmente a gente se atém às provas ou às expiações. Mas tem dores também que nos alcançam para nos realinhar, não é? Ela nos desperta quando na jornada nós estamos nos apartando, ainda que temporariamente, da orientação da espiritualidade maior. Jesus dizia assim, está no Evangelho de João 10: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Essa passagem de Jesus é belíssima. É Jesus nos dizendo isso, que não há condenação eterna de maneira nenhuma. Então é importantíssimo na doutrina a gente estudar com mais profundidade a lei de causa e efeito, para que a gente possa abandonar definitivamente a ideia de que há condenação divina. Nos tribunais divinos só há bondade, só há perdão e, finalmente, novas oportunidades. Para que a gente está aqui hoje, reencarnado? Para fazer melhor hoje do que a gente fez ontem. Nem é para sofrer, não é? Nem é para estar muito triste, nem é para se acabar, não. A gente está aqui para melhorar, para fazer melhor hoje do que fez ontem. Então, não existe na doutrina espírita a palavra pecado, não é? Não existe céu, não existe inferno, não é nada disso. A doutrina espírita nos fala que Deus é soberanamente justo e bom e que sempre nos oportuniza. A reencarnação é o maior exemplo, né, da bondade divina, quando nos diz assim: volta ao mundo material, reencontra as pessoas que te foram caras, reencontra aqueles que te foram algozes também e reinicia esse novo caminho com o véu do esquecimento. É o grande presente divino, é isso para a gente. E aí eu trago, gente, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, uma passagem que eu julgo muito importante para a gente, porque nesse mundo que nós vivemos de provas e de expiações,
e na nossa pouca condição espiritual, há normalmente uma tendência, uma inclinação para que a gente julgue as pessoas que estão, principalmente, em queda moral. Muitas vezes nós esquecemos, Renan, que esse que eu julgo que está em queda moral, ele pode amanhã estar em melhores condições do que nós. E nós somos enquadrados aonde, gente? Só lembrando na escala espírita. Na terceira ordem. Todos nós somos espíritos ainda imperfeitos. Portanto, passíveis de muito progresso espiritual ainda. Então, eu faço há 15 anos um trabalho de atendimento fraterno lá na nossa casa e já ouvi pessoas com dores de muitos matizes, mas muito, vocês não têm ideia. E o que é que eu aprendi nesses meus 15 anos de atendimento fraterno? A não julgar ninguém. Absolutamente ninguém. E aí eu trago a esse estudo a passagem de Maria Madalena, que colocou-se na época em queda moral como prostituta, na época lá em Jerusalém. E Madalena, então, sofreu horrores nesse processo, porque carreava consigo esses espíritos obsessores que praticamente a impunham nessa situação. E Madalena, então, vivia com a vida completamente desregrada, até um dia que ela ouviu a voz de Jesus. E eu trago do livro Boa Nova, isso é um brinde para nós, essa passagem de Maria Madalena que eu vou ler aqui para nós. Diz assim, gente: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao seu encontro. Gente, em todo o Novo Testamento sempre é alguém que vai a Jesus. Repare esse detalhe técnico aí. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Ela estava expondo a Jesus o que estava dentro do seu coração. E aí ela diz: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Veja a humildade de Madalena nesse momento. Diz Jesus a Maria: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje, Maria, esse novo sol a iluminar teu destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Gente, eu acho que bastava isso para envolver todo esse nosso tema, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Gente, a lei de causa e efeito é isso. É amor puro. É a bondade divina aguardando que a gente possa renascer para o que é bom, para o que é útil, para o que é justo. Isso se faz passo a passo. Então, a lei de causa e efeito, como eu falava lá no início, ela envolve o universo inteiro, não é? E aí eu trago uma passagem importante em Cesareia de Filipe, está em Mateus 16, 27, que diz que em Cesareia de Filipe, após interrogar seus discípulos acerca do que diziam os homens a seu respeito, Jesus declara: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então
dará a cada um de acordo com as suas obras. Gente, deixa eu só olhar o horário da área aqui. Passei. Senão, 10 para 10. Gente, essa passagem do Evangelho de Mateus é claríssima. Jesus diz: a cada um será dado de acordo com as suas obras. E o desentendimento das leis de causa e efeito tem gerado nas pessoas, na sociedade em geral, muita dor, muita tristeza, porque normalmente, quando uma prova ou expiação alcança a grande maioria das pessoas, e nós espíritas também, se não tivermos a vigilância necessária, qual o sentimento imediato que dá? E que nós fomos abandonados pela bondade de Deus. Olhe, nesses anos todos na desobsessão, o que eu mais escuto dos espíritos em sofrimento é isso. Porque Deus me abandonou. Porque naquele momento de maior sofrimento, eu me encontrava sozinho. Gente, é justamente a não compreensão da lei de causa e de efeito. Manuel Filomeno de Miranda diz isso. Nenhuma dor, mas nenhuma absolutamente, deixa de ser da nossa conduta e das ações que nós praticamos. Nenhuma. Tudo fica registrado. Não é? Então, o desentendimento disso, de que a cada um será dado por aquelas obras que fez, está lá em Jesus. Por isso que eu falo. O que a doutrina traz é o evangelho redivivo. A doutrina não está criando as palavras de Jesus. Está lá no evangelho de Mateus isso. Então, diz Manuel Filomeno de Miranda assim: o homem é o artífice do seu destino, sendo feliz ou desventurado, conforme eleja o procedimento a que se deve impor. O livre-arbítrio, portanto, é mecanismo fundamental, gente, para a nossa evolução. Eu li um livro muito interessante, já vou, eu acho que é Impermanência, o nome desse livro, de Pastorinho. E lá eu assimilei uma lição que nunca mais eu esqueci. Pastorino diz assim, que o livre-arbítrio, ele compara, guardem essa imagem que é muito interessante, a uma flecha que vai ser lançada. Pastorino diz assim, enquanto a flecha está aqui, presa na cordinha e no arco, você tem tempo de tomar a decisão, se solta a flecha ou não. Mas na hora em que você estica o arco e solta, Pastorino diz assim, necessariamente essa flecha vai seguir o seu curso. Gente, o livre-arbítrio não é diferente. Quando nós partimos da elaboração do pensamento, que é a gênese da ação, é o pensamento. E quando esse pensamento se traduz em decisão, tá certo? Aí é como uma flecha. Quando nós tomamos a decisão, ela vai precisar seguir o seu curso e toda decisão traz consequências. Então, as decisões é preciso também a gente examinar. Qualquer decisão, se a gente for de uma forma rápida querer examinar, a gente vai dizer é boa, é ruim. O que é que os espíritos superiores nos ensinam? Que as decisões é preciso que a gente enxergue nelas as consequências. E aí você vai saber se uma decisão foi boa ou se foi ruim. Mas Jesus deixou, gente, uma regra chamada universal do bem viver. Que regra é essa? Não faça ao outro o que você não quer para si. Essa regra transcende, não é religião isso que eu estou falando. É uma regra universal de bem viver. Então, vamos guardar isso. Quando nos inscrevemos na lei de causa e efeito, é através do mecanismo do livre arbítrio. Manuel Filomeno nos diz, nós estabelecemos dentro de nós o céu ou o inferno que a gente deseja e a ele nos vinculamos. Fato. Então, nenhum espírito derroga as leis divinas ou naturais. Na hora que você solta a flecha, não vai ter um mecanismo que a espiritualidade vai fazer para que essa flecha não siga seu curso. Ela vai seguir seu curso. E o livre-arbítrio assim também o é.
E, obviamente, quanto mais esclarecimento nós temos, maior responsabilidade sobre essa flecha do livre-arbítrio, que são nossas ações, que a gente irradia para o mundo, a alcançar a nós e as pessoas que nos cercam. E aí, gente, a espiritualidade nos traz um grande ensinamento. Diz assim: todos precisamos de misericórdia, mas a misericórdia, como Deus nos mostra em sua lei de ação e de reação, que é a mesma lei de causa e efeito. Não é a aprovação de erros e ilusões, e sim a correção e o esclarecimento. Outra confusão que se faz é essa: Deus é amantissimamente justo e bom, nos perdoa infinitamente, é verdade. Mas a misericórdia divina, ela não vem, digamos, compactuar com os erros que nós ainda cometemos, com as nossas imprudências, com aquelas ações que nós cometemos e que, com certeza, mais adiante, o mesmo já, a consciência nos cobra. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então, qualquer ação, Roberto, que nós formos agir, praticar, ficou um pouco redundante, ela nos causa algum impacto, hoje ou mais adiante. E aí nós rogamos a misericórdia divina na hora que estamos atravessando as dificuldades. É fato, mas é uma misericórdia que vai nos fazer crescer, né? Então, Deus não vai, digamos, aceitar, não vai concordar que a gente continue no mesmo erro. A misericórdia divina é a ação para o bem, para a nossa renovação íntima. É assim que a doutrina espírita vai nos ensinando a lei da ação e reação, tão tratada pelo espírito André Luiz, né, nas suas obras, que é a mesma lei de causa e de efeito. Nós vamos tendo a liberdade plena de agir, mas adiante vamos ter que ter a coragem da reparação. E reparação normalmente dói, é verdade. E vem, como eu digo a vocês, de várias maneiras, né? Então, são situações que vão surgindo no nosso dia a dia e que nem sempre a gente atina, e que nós somos realmente os artífices dessas dores que vão nos alcançando. E aí eu trago à tona desse nosso estudo uma questão muito, mas muito importante. Normalmente, quando se estuda também lei de causa e de efeito, percebam vocês que são espíritas junto comigo, que já labutam na doutrina, normalmente as pessoas se remetem às causas do passado que estão se repercutindo, que estão repercutindo agora. Esquecendo, gente, que existem as causas atuais das aflições. Gente, é impressionante como aquelas pessoas que vão travando contato com a doutrina espírita normalmente só se remetem para o passado. Vai o carro, são as expiações que estão me alcançando, são as provas que eu escolhi antes de retornar ao mundo material, para que eu pudesse, com a lucidez que eu tinha lá como espírito desencarnado, aí eu quero escolher o melhor que me faça aqui crescer no mundo material. Eu trago aqui um parêntese de uma obra muito interessante, chama-se Instante da Vida. E nesse livro são narrados vários casos, não é, de espíritos que pretendem retornar ao mundo material e tal. E aí eu trago o caso de um espírito que ele estava tão comprometido, mas ele chegou no mundo espiritual com aquele desejo enorme de reparar-se, de ajustar-se novamente às leis divinas. E aí ele chegou para os guias espirituais, os arquitetos siderais, né, que estavam planejando a sua reencarnação. Ele disse: olha, eu quero voltar com câncer, eu quero voltar com uma tuberculose, eu quero voltar com uma paralisia. E saiu narrando as coisas que ele queria voltar. Aí narra o espírito que eles ficaram sorrindo na hora, disseram: meu irmãozinho, se a gente não existência dessa carga que você está pedindo, você vai falir novamente. Vamos fazer uma coisa. Para começar, a gente não vai lhe dar essas dores todas na matéria, não. A gente vai lhe dar uma chance.
você vai voltar como um médium espírita. Olha aquilo que eu falei durante o tema aqui. É uma forma de reparar e serviço no bem. E aí diz que ele reencarna com essa tarefa, botaram bem dentro do corpo dele assim, né? Olhe, a sua missão é ser um bom médium espírita. E esse homem veio, não é isso? Veio. E aí foi crescendo aqui na matéria, se desenvolvendo novamente. Aí ele disse, olha, eu tenho que fazer meus estudos, fazer o orgulho dos meus pais, eu tenho que fazer um bom colégio, depois uma boa universidade, mas aí eu estou com esse desejo de servir, frequentava até um centro, mas não tinha se pego ainda com sua tarefa. Mais adiante ele disse, olhe, quando eu terminar minha universidade, ninguém me segura. Você é aquele médium aguerrido, trabalhador da doutrina e tal. E o tempo foi passando. Quando ele concluiu, deixa eu pegar meu bom emprego. Pegando meu bom emprego, eu vou estar tinindo, aí eu vou ter a oportunidade de servir no bem, de fazer minhas caridades e tal. E aí vai. Quando ele estava concluindo, ele disse, não, mas veja bem, a caridade começa de casa. Tem que comprar primeiro minha casinha, né? Acolher minha família, deixar tudo organizado. Quando minha casa estiver toda organizadinha, aí ninguém vai mais me segurar. Quando ele terminou, disse, bom, agora com a casinha da praia, eu lacro tudo, eu fecho, e aí pronto. Quando ele terminou tudo isso, foi chamado de volta ao mundo espiritual. Gente, parece brincadeira, mas nos meus anos de doutrina, que segundo Roberto, generosamente, eu já tenho uns 15 anos de doutrina, né, Roberto? A gente vê muito, gente, não é? Eu comparo isso a adolescente. Adolescente ou sabe estudar ou sabe namorar. Eu tenho 2 filhas e foi assim na adolescência. E eu dizendo às meninas, olha, a gente é espírita, vamos por aqui e tal. E elas, graças a Deus, foram aprendendo. Mas adolescente normalmente é isso. Ou se apaixona muito, esquece os estudos, ou estuda e não se apaixona. Porque não equilibra as coisas, não é? E esse homem veio como médium e não fez absolutamente nada. Isso é uma reflexão da lei de causa e de efeito. Eu lembrei de trazer esse exemplo aqui para a gente, abrir esse parênteses. E o que é que acontece? Na atual existência, nós trazemos, isso as pessoas às vezes também desconhecem, dores que nem estavam planejadas, não é isso? Porque há também um falso entendimento, às vezes, dentro da própria. Eu estou falando com essa liberdade, com essa tranquilidade, porque vocês são espíritas, me compreendem muito bem, e no canal outras pessoas que não são espíritas vão compreender também, porque os ensinamentos morais do Cristo é para todos, né? É nisso que se baseia o Evangelho segundo o Espiritismo. E foi lá do Evangelho que eu fui buscar causas atuais das aflições. Gente, nós temos os marcos encarnatórios, mas o que é que diz os Espíritos? Que a trajetória correrá por nossa conta. Lembra quando o Chico dizia, o dia que nasce uma página em branco, o que nós vamos escrever nessa página corre por nossa conta. A vida material não é de outra maneira. A trajetória, então, alguns marcos, né? A esposa ou o marido, aquela família que vamos fazer, a profissão, os filhos que vamos ter, são marcos encarnatórios e que ainda assim a gente pode alterar. Ora, se a pessoa pode pegar uma arma e atentar contra a própria vida, acabou o planejamento. Mas nem tudo está traçado, porque a gente, na doutrina, não acredita em destino. Senão a gente era uma máquina, era um destino traçado. Não, nós temos marcos encarnatórios, mas a trajetória, quem faz somos nós. Então, nós vamos, durante a nossa existência, atraindo para a nossa existência pessoas e situações que nem estavam previstas. Isso decorre, como diz Manuel Filomeno, da conduta que a gente elegeu para a gente. De acordo com essa conduta, nós somos um polo de atração. Gente. O que é que nós aprendemos na doutrina? Dizes o que pensas, que eu te direi com quem andas. É isso. Quando eu era pirrainha, eu aprendi assim, olha, acompanhe quem, né? Diz com quem andas, que eu te direi quem você é. Mas a doutrina amadureceu a gente e disse isso. Dizes o que pensas,
que eu te direi com quem andas. Nós atraímos para a nossa existência, gente, pessoas, situações e espíritos também desencarnados, de acordo com aquilo que a gente vibra, não é? Nós não passamos, Roberto, eu estou falando Roberto e Renan, que estão aqui bem na minha frente, nós não passamos 24 horas do dia sintonizados no bem. Óbvio que não, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Mas a gente tem que se esforçando para que nessa atual romagem terrena a gente faça o nosso melhor, para que a gente entregue à existência o nosso melhor, né? E aí os espíritos dizem assim para a gente: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Gente, Santo Agostinho dizia o seguinte: a cada noite que você for dormir, encostar a cabecinha lá, faça um exame do dia. Examine se você realizou todo o bem que você podia ter feito. Examine se você não praticou mal contra alguém. Examine quantas lágrimas você pôde enxugar. E aí, Santo Agostinho diz assim: é nesse passo a passo que, aos poucos, nós vamos ganhando musculatura moral. Eu sempre digo nas minhas colocações que ninguém vira Chico Xavier de domingo para segunda-feira. Ninguém. É passo a passo. É por isso que Santo Agostinho, reconhecendo a nossa fragilidade espiritual, fez esse anunciado para a gente. As mensagens são belíssimas no Livro dos Espíritos e diz exatamente isso. Olha, se examine a cada noite. Pense no seu dia. É o que está dizendo aqui. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. É aquela questão da flecha. Enquanto nós estamos com a ação em formulação de pensamento, dá tempo. Depois que a gente age, é sofrer-lhe as consequências boas ou mais. Então está aqui. Muita gente que chega nas casas espíritas estão com aflições atuais. Vou contar até um fato aqui interessante. Um casal chegou lá na nossa casa, não deixa de ser um pouco engraçado também. Eles estavam brigando, feito gato e rato, aquela confusão. E chegaram na nossa casa e pediram finalmente uma consulta espiritual. Quando saiu a consulta, nenhum processo de obsessão. A moça virou-se para mim e disse: aí foi nessa parte que a gente acha até graça. Mas nenhum espírito. Eu digo: não, mesmo. Tu está sendo obsessor do teu marido e teu marido está sendo teu obsessor. Gente, as aflições eram atuais. Não era pane do passado, nem era processo obsessivo, porque a tendência natural que eu, Roberto, Renan e Cristiane, todos nós temos, é de atribuir nossas dificuldades a terceiros. Nós temos essa inclinação e a gente tem que ter cuidado com isso. É muito mais fácil a gente justificar nossas fragilidades morais atribuindo a terceiros a questão. E aí está o exame de Filomeno aqui falando, está o exame do Espírito de Verdade, está Santo Agostinho dizendo: examine o seu dia a dia, para ver se nesse dia a dia você poderia ter feito algo para evitar esse problema, ou se você poderia ter deixado de fazer certas coisas que estão trazendo para você esses tormentos voluntários. É isso, não é? Então a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado de examinar a nossa conduta. Quer ver um exemplo prático, gente, da lei de causa e efeito? Quando chega alguém na nossa casa, mas muito sofrido, e a consulta espiritual diz: é um processo de influência espiritual grave, um processo obsessivo. Aí nem toda influência é obsessão.
A não ser que ela seja persistente com um fim, com um objetivo, aí sim é um processo obsessivo. No mais, são influências que acontecem. Mas chega a pessoa extremamente sofrida lá. Aí a gente vai dialogar com a pessoa e diz: olha, você está sofrendo um processo realmente de obsessão. Aí quando a gente vai conversando com esse paciente, a gente vai ver que ele está com uma conduta completamente estrambelhada aqui no mundo material, na atual existência. Obviamente, quando na atual existência nós estamos nos conduzindo de forma desequilibrante para nós, para as pessoas, estamos em algumas quedas morais, o que acontece? Se estabelecem plugs com o nosso passado. E aí a gente carrega consigo esses espíritos que lá atrás foram nossos adversários, que têm contendas conosco. E aí sim, gente, atraímos para a atual existência também processos obsessivos. Mas o que é que aconteceu certo dia? Esse homem disse: olha, minha conduta é assim, assado. Sua família, ele tinha 3, uma joinha, com muita dificuldade. E eu disse: meu irmão, quando terminamos a primeira desobsessão, que eu fui conversar com ele disse: sabe quando eu vou mudar minha conduta? É nunca. Eu gosto de como eu vivo, meu irmão. Obrigado por me ajudar. E puxou o carro. Aí eu lembro de uma obra de Sueli Caldas Schubert, que fala obsessão e desobsessão. Ela diz: olhe, quando o obsediado adora o obsessor, é uma cura dificílima de acontecer. Por quê? Porque eles se ajustam vibratoriamente e gostam do que fazem, embora cheguem na nossa instituição em muita carga de sofrimento, mas intimamente ele se ajusta vibratoriamente com o obsessor. Então, gente, a lei de causa e efeito nos fala disso, das dores atuais. E aqui, como eles disseram aqui, examine se podia ter feito ou não podia ter feito. E no Evangelho eles complementam dizendo assim: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições que o acometem na atual existência, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua própria incúria. Gente, é isso. Então, no dia a dia, nós vamos nos inscrevendo também nas leis de causa e de efeito. Já trazemos, sim, do passado, aquelas ações que lá realizamos, que nem sempre são boas, porque quando nós reencarnamos, mesmo o choque reencarnatório, ele não apaga, não é, da nossa consciência aquilo que ficou marcado no passado. E trazemos, sim, nossas virtudes, as nossas boas ações, como também trazemos os nossos compromissos passados. Aí chega na atual existência, nós vamos nos conduzindo pelo nosso livre-arbítrio e não, às vezes, da melhor maneira. E vamos, então, acrescentando a nossa existência atual, além da expiação natural que a gente traz do passado, os infortúnios voluntários do presente. Conversando com um amigo muito próximo, hoje ele é um amigo muito próximo, ele era uma pessoa muito densa e no prédio em que morava as pessoas não gostavam, aquela agonia, aquela dificuldade. Um dele estava cansado de sofrer, porque sofrer cansa também. Muitos espíritos desencarnados chegam lá na desobsessão, assim, acabados. Eu digo: meu irmão, porque perseguir e fazer sofrer também cansa. E esse colega disse assim: rapaz, não estou mais aguentando. Olha, é confusão demais na minha vida. Tudo aqui no prédio é o povo contra mim, e se é lá na casa da praia dá problema, é uma coisa e outra. Aquela vida enganchada, tumultuada. E já o conhecendo, ele era, com certeza, um imã atrativo de muitos sofrimentos e muitas dificuldades. Meu irmão, você não pensou que você pode também estar atraindo tudo isso?
Mas eu digo, examine, faça a sua reflexão, baseado aqui na lei de causa e efeito. Ele já conhecia a doutrina espírita, e aí mais adiante eu fiz um convite, vamos até a nossa casa, você começa a assistir às palestras, você começa a compreender melhor o que está acontecendo, e nessa brincadeirinha 5 anos se passaram, e as agonias terminaram. Não houve nenhum milagre que a casa espírita fez por ele. Sim, lá ele fez algum tratamento, desobsessão, ele tomou os passes, assistindo às palestras, mas a grande reforma foi dentro dele. Ele passou a não ser mais aquele polo de atração de problemas e complicações. Então, a nossa conduta diz muito da vida que a gente vai levando aqui na matéria. Por isso, a espiritualidade nos alerta no estudo de causa e de efeito sobre essas questões. E aí? Como a gente vai se melhorar? Como é que a gente vai se conduzir melhor perante a justiça divina? Vou ler outro trechinho de Manuel Filomeno de Miranda, que diz assim: não existe, portanto, uma dor única na alma humana que não proceda do próprio comportamento, sendo mais grave o deslize que se apoia na razão, no discernimento capaz de distinguir, na escala de valores, as balizas demarcatórias da responsabilidade que elege a ação edificante ou a ação comprometedora. É disso que nós estamos falando, causas atuais das aflições, onde a lei de causa e efeito nos cobra muito fortemente. É o que diz aqui Manuel Filomeno de Miranda, não é? Não há dor na alma humana que não proceda do próprio comportamento, sendo mais grave, deslize, aquele que se apoia na razão. Que é o nosso caso, né? Conhecemos a doutrina, e aqueles que se colocam como cristãos, que já conhecem a mensagem do Cristo, quando a gente se apoia na razão e mesmo assim erra, é como diz Manuel Filomeno de Miranda, a dor de causa e efeito vai nos alcançar com uma intensidade um pouco mais grave. Eles nos ensinam os espíritos. Vamos melhorar sempre, né, gente? Eles dizem, ali, no ser profundo, estão os registros dos enganos praticados, exigindo que sejam substituídos por novas atitudes, que se consegue através da prática do amor e da caridade. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Gente, é isso. Nós estamos nos encaminhando, né, para o final dessa exposição, que é uma forma de estudo, e, como diz até poeticamente aqui os espíritos, do jeito que a cada dia, rompendo a madrugada, nasce o sol, após essa existência física, estaremos de volta à casa do Pai, como dizia Sueli, consoante a que vivemos, carregando conosco nossas alegrias, nossas afetividades, as lembranças de nossos queridos, e normalmente com grande desejo de tomarmos melhores resoluções para o nosso futuro. Então, que Deus nos abençoe. Volto aqui, gente, a agradecer profundamente esse espaço que eu não conhecia. E, Renan, quando eu estava, você começou com sua fala, e Roberto, bem no início do nosso tema, eu me senti muito irradiado, não tenho dúvida, que é pelos mentores espirituais dessa associação abençoada que vocês criaram, e com certeza tem um alcance gigantesco, é porque nem sempre a gente tem olhos de ver, mas a AGE, ela tem um impacto na ambiência espiritual muito extenso. Né? Com certeza, muitos corações estão sendo alcançados por esse desejo de vocês de estarem na associação, de estarem se reunindo em nome do bem,
vibrando nos ensinamentos do Cristo, porque cada um de nós, na área material de nossa atuação, é o que eu disse lá no início, a gente pode ir jogando as sementes do que o Evangelho nos ensina, não é? E aí sempre, em cada ambiente que a gente esteja, a gente vai estar sendo visto pelas pessoas e, sobretudo, a gente tendo a satisfação, como diz o Evangelho, quando a gente vai cumprindo retamente o nosso dever, nós não temos nem palmas, nem reprovações. É uma coisa extremamente de fórum íntimo. Então, gente, eu agradeço muito mesmo, de coração. Eu estou muito feliz de estar nesse momento com vocês. Eu sei que a gente vai encerrar aqui a exposição, ainda vamos ter tempo de tratar algumas questões aqui, encaminhada por vocês. Mas dizer isso, viu, Roberto? Fiquei muito feliz que a gente se conheceu de forma bem breve, lá em Carneiros. Eu estava ali realmente de passagem. Fui passar 2 dias com essa família muito querida. E quando você me fez esse convite, hoje eu estou nesse novo mundo, né? Assim, participando com vocês nesse momento dessa associação, que eu espero em Deus que se fortaleça cada dia e que a espiritualidade amiga, essa mesma, viu, Renan, que me irradiou aqui no início do tema, que possa ir bem no coração de vocês e fortalecer muito para que vocês continuem muito aguerridos com a associação. E eu concordo, viu, Roberto? No ano que vem, se for modelo híbrido, é joia, e se eu merecer estar presente, vou dar um abraço em vocês pessoalmente e agradeço por esse momento. Encerro aqui minhas palavras, tá certo, gente? Busquei trazer, assim, nesse tema, aquilo que tivesse mais impacto na nossa vida, que nos motive a ser melhores, que tenha... Eu sempre trato os temas da doutrina assim, com tradução na vida prática, né? Para que não fique um conceito muito distanciado do que a gente possa operar no nosso dia a dia. Paz e luz a todos, e estou aqui à disposição para ouvi-los, as colocações de vocês também, porque, segundo o Roberto, eu sou um cabo disciplinado. São 10h25, até 11 horas vamos aqui bater esse papinho, né, Roberto? Paz e luz a todos. Primeiro, parabenizar a Robson pela apresentação, acho que muitos exemplos, foi muito legal, muitas histórias. E um assunto extremamente importante. É muito bom a gente saber que, à luz da doutrina espírita, a gente tem essa visão, né? E o interessante é lidar com isso, mesmo no meio espírita, concordo plenamente, existe ainda muito, até pelos livros, né? Alguns romances mais antigos e romances até mais simplórios, né? Isso. E colocam muito essas histórias, e às vezes, primeiro, as pessoas se pegam muito essa questão do que é do passado, do tipo assim, até como uma desculpa, eu não me lembro, foi algo que eu fiz, então eu tenho que sofrer, é normal. Quando a gente sabe que a gente pode mobilizar as nossas forças, né? Quando eu acho muito interessante, eu sempre me lembro daquela passagem quando diz o amor cobre a multidão de pecados, né? Então a gente tem que estar sempre operando no bem. É bom saber, pode ser que não tenha uma explicação aqui, no agora, mas a gente ter esse olhar atento de entender, né, do aqui e agora. E interessante, sabe, Robson, que hoje a gente percebe uma ânsia muito grande das pessoas de ser feliz a qualquer custo, né? E isso está nas redes sociais, né? Às vezes a gente vê depoimento, inclusive, de influenciadores dizendo isso. Você tem que ser feliz, você tem que aproveitar a vida, não é? Aí, não é só para os jovens, não, para todo mundo. Então, vai todo mundo nessa onda. Primeiro, é bom a gente ter a luz da doutrina espírita, entender que não é assim, né? Se você fizer tudo. E outra, o que é aproveitar a vida, né? Eu até, você falando sobre isso, eu estava lendo um texto de Emmanuel, assim, pegando aí o gancho que você falou, né? Até bem interessante. Eu vou só sair um pouquinho aqui para ler até uma que eu achei bem interessante quando ele diz aqui, está no O Problema da Liberdade, de Emmanuel. Ele dizendo assim que muitas vezes a gente utiliza, né, o homem privilegiado pela inteligência se acorrenta à inferioridade e à sombra, convertendo em fantasma e dor. Ou seja, a gente está vivendo num mundo hoje com muita informação, né? Então, o que gera infelizmente existe isso. Eu não sei se eu já contei, acho que já contei aqui, mas eu vou contar que Robson não estava. Eu participei de um grupo de estudo, não aqui em Pernambuco, foi até em São Paulo, fui convidada, e online, né? E aí, o pessoal debatendo que
Você vê que existe até no meio espírita um equívoco grande, combatendo de que o aborto, no caso de quando as crianças têm microcefalia, enfim, né? O aborto, quando já percebe-se, né, que há alguma deficiência na criança, né, que às vezes até em a viabilidade do feto, que é natural, porque a mãe não tem que estar passando por esse sofrimento. Eu disse, gente, eu não estou entendendo. É, quem diz isso não conhece a doutrina espírita. Mas isso é um exemplo, se está isso no meio espírita, infelizmente, de gente que estuda, né? Não vou dizer Isso, qual foi o grupo, mas assim, imagina o que é que está por aí ainda, né? Essa visão do que é ser feliz, né? isso, isso. Lembrando de que você aproveita essa liberdade, que eu até fiz questão de ler um texto, que é bem interessante, Emmanuel fala muito sobre isso, né? Que a liberdade o ideal é a sensação de dever cumprido, né? Mas está muito isso no nosso contexto. Vamos viver, vamos viver. Quando a gente sabe que vai, pela lei de causa e efeito, você está plantando e vai colher. E a gente esquece que a gente é luz, né? A gente Isso. está. Por que a gente é tão difícil viver? E a gente sofre tanto ainda nesse planeta agora. A gente está vivendo ainda muito sombra, mas nós somos luz. Deus disse isso, né? Jesus disse isso. Deus fez questão de mandar o ser mais iluminado para nós, como governador espiritual, né, do nosso planeta, mas nós também podemos brilhar a nossa luz, mesmo nessas trevas, porque a A reino treva, de Deus está em nós, né, Gil? né, de sombras, existe ainda por conta do nosso plano evolutivo, mas nós podemos lembrar disso e não ficar, né, batendo na felicidade a qualquer custo, que é um grande risco no dia de hoje. Então, Eu já parabéns, queria só fazer esse comentário, parabéns aí pela sua apresentação. eu agradeço, obrigado, Gil. Contribuiu essa página de Emmanuel, eu não li ainda. Foi muito bom você ter trazido. E assim, o que eu acrescento, vendo o que você está dizendo, é isso. Qualquer espírito, ele tem duas grandes aspirações básicas, não é? Uma é evitar sofrimento e a outra ser feliz. E aí foi muito boa a sua fala, porque feliz a que custo? Então, querer ser feliz, Gil, é natural. Isso é da natureza do espírito, né? A questão é que caminho eu vou seguir para conquistar essa felicidade, né? Foi ótimo. Estou vendo aqui que Salomão também levantou a mão, né? Se quiser a palavra, Salomão, fica à vontade. Opa, pois não, deixa eu baixar aqui a mãozinha, que ela já estava até cansada, né? Quando a gente deixa muito tempo assim. Não, mas é brincadeira, é brincadeira. Olha, não, é só para parabenizar, né? Nosso irmão, o estudo que ele trouxe. E assim, dentro desse contexto, eu vi até uma frase muito importante, não é, de Divaldo. E veja, eu assim, eu sou muito defensor da questão da modernidade, né? Das sessões online, né? Hoje a gente pode, por exemplo, acompanhar as reuniões da Mansão do Caminho, né? Tudo online, até pelo Instagram, né? Divaldo, todo sábado à noite ele faz uma live ao vivo, né? Você acompanha. Então, assim, ele disse uma mensagem muito óbvia, mas muito, assim, importante. Que o importante, verdadeiramente, é a conduta. É a conduta, não é a religião necessariamente, mas sim a conduta. É tudo, né, na minha visão, claro. Então a conduta é que diferencia. Não adianta a fé sem ações, né? É a conduta, até mesmo independentemente da fé, a conduta da pessoa, independentemente da fé que ela tenha, é o que efetivamente prevalece, porque se revela nas ações dela, no dia a dia, nas obras, né? Então, assim, eu entendo o que é que eu também penso sobre essa questão da felicidade. Eu acho, né? E tem até um livro de Divaldo que ele fala muito sobre isso, que é Amor Imbatível Amor. Eu entendo o seguinte, que a gente tem que lutar mesmo pela felicidade, buscar a felicidade. Evidentemente que, e aí é onde entra a doutrina espírita, né? Dentro de uma visão, evidentemente, realista. A gente tem que buscar a felicidade sabendo que eventuais obstáculos acontecerão na caminhada, né? São as situações da vida, a vida é dinâmica, né? Então, situações ocorrerão. A doutrina espírita é muito clara, porque ela não é uma doutrina que prega, não, venha para cá e você vai ser feliz, seus problemas estão resolvidos. Não, não é assim.
mas dentro da nossa realidade, das dificuldades que cada um tem, né, que não são fáceis, né, você deve tentar, dentro daquilo que for possível, buscar essa felicidade, né, de gratidão, né, de estar aqui, vislumbrar tudo aquilo que em sua vida você pode ser grato a Deus e aí ir transformando gradativamente a sua atmosfera nesse sentido, né? Não sei se o nosso colaborador de hoje, nosso palestrante, pensa dessa maneira, enfim, era só essa minha contribuição. E dizer também o seguinte, nessa questão da reunião da AGE, eu penso o seguinte, eu conversei até com o Renan, qual é o primeiro desafio, eu acho, da AGE hoje? Falando de uma forma muito tranquila e serena, e acho que a gente conseguiu melhorar isso no fim do ano, dos últimos 4 meses para cá, é se reunir todo mês. Esse é o grande desafio, porque essa foi a grande proposta da AGE. A gente não pode deixar, e eu me coloco à disposição para isso, a gente não pode deixar de ter reunião todo mês. Tem que ter reunião todo mês. Não é? E a plataforma online é uma grande oportunidade para isso, porque evita toda como é que a gente pode dizer assim? Claro que pode ser híbrida, pode, mas o primeiro desafio que eu acho a vencer, nós já estamos preparados e organizados para em 2024 ter reunião todo mês, porque se a gente tem um compromisso espiritual, né? Se a gente deixa passar uma reunião mensal e deixa passar 2, 3 meses sem ter, a gente está falhando, objetivamente, né? E eu não estou dizendo que não há motivos para isso. Eu sei que as dificuldades são grandes, que cada um de nós temos, né? Foi mencionada as dificuldades de Bárbara, que é a nossa presidente, e eu compreendo tudo isso. Então, o que é que eu entendo, humildemente, que o primeiro desafio é que a gente, porque não aconteceu em 2024, não é verdade? A gente tem que ter essa autocrítica que a gente consiga, durante o exercício de 2024, não aconteceu em 2023, perdão, que no exercício de 2024 a gente consiga esse primeiro desafio, reunir-se, não é, mensalmente. Eu penso que esse é o mais importante nesse momento. E a partir daí, sim, aí a gente pode pensar na volta às reuniões híbridas na federação, ou pelo menos uma vez no mês, no semestre a gente ter 2 vezes uma reunião híbrida ou não, porque isso, de todo modo, há um custo. E como é que a associação está disposta a ver esse custo e tudo mais. Mas só eram essas ponderações. Obrigado e desculpe se me estendi. Me permita, Renan Roberto, dar uma palavrinha. Salomão, não foi só uma pequena colaboração, você colaborou bastante, meu irmão, porque eu falava durante o tema que a religião do futuro será o bem. E você teve esse poder de síntese. A verdade é essa. A conduta é quem fala por nós, né? Não adianta uma bandeira, outra. A conduta é quem diz quem somos, porque isso foi palavra de Jesus também, que é preciso que a cada um seja dado pelas suas obras, né? Então, essa última questão que você colocou, das reuniões, eu não faço parte aí da AGE e estou aqui como colaborador. Quando eu fui começar o meu canal lá no YouTube, a própria plataforma disse o seguinte: se você tem um bom conteúdo, comece. Agora, veja uma periodicidade que você não falhe, porque senão o canal vai embora, perde a liga, não é? Como eu falei, o impacto espiritual da associação é imenso, é gigante. E aí eu penso isso também, Salomão, que 2024 é muito bom que a associação se reúna muito, para que não perca a liga, para que vocês estejam bem fortalecidos, que o mundo cobra, né? E quanto mais a gente está junto, fortalecido, nesse momento, por enquanto, nesse momento especialmente, eu me sinto muito próximo a vocês e sei que essa liga é importante, né? Mas é isso, o que você disse é tudo, Salomão. A conduta é quem vai falar por nós, sempre. É isso? Não adianta verbalizar, como disse, e ficar incoerente com o que a gente pratica. É isso. Perfeito, Robson. Mais alguém, pessoal? Temos bastante tempo ainda. Gilca falou novamente. Não, eu só de fazer uma observação, gente. Talvez eu não me fiz, faltou complementar. Quando eu falei aí em felicidade, eu também concordo, até porque o livro de Espíritos diz isso, né? Que a gente tem que ser feliz tanto quanto possível. O que eu digo é a felicidade a qualquer custo, né? Hoje em dia.
né? Os jovens, hoje, o índice de uso de drogas, inclusive pais achando normal, né? O uso de drogas, de maconha, enfim, uma série de situações que a gente vê hoje, né? Inclusive nos meios religiosos, as pessoas normatizando, padronizando, né? Quando a gente sabe que há outros caminhos que traz felicidade verdadeira, vida em abundância, como Jesus deixou. Por isso que eu quis falar sobre isso, né? Que quem busca a liberdade a qualquer custo e a felicidade a qualquer custo Isso, vai isso. buscar os efeitos, né? Porque É, hoje se está se propagando isso. Quando eu falei a felicidade não é que ao contrário, eu acho que a felicidade está aí para a gente ir em busca dela mesmo. E mesmo com todas as adversidades, a gente pode ser feliz, a gente sabe disso, né? Porque sempre há mecanismos de você utilizar os recursos divinos. Embora eu concordo com essa questão dessa colocação de Salomão com relação à conduta, mas eu penso que a conduta, junto com a fé, é muito importante, sabe? Eu me lembro que eu tinha um conhecido que tinha uma conduta muito boa, não tinha religião, né? Até Divaldo se fala sobre isso. A pessoa pode não ter religião, ser ateu, mas aconteceu uma eventualidade na vida dele, e pelo fato dele não ter fé, ele desabou, viu? É uma pessoa maravilhosa, estava tão muito bem colocado, viu, Gilca? quando Muito. a fé é um sustentáculo muito forte, não é? Eu sei que tem pessoas ateias que a gente sabe aí que tem um passado de fogueira, de inquisição, e às vezes vem com uma questão muito forte, né? Contra essa crença em Deus e tudo. E é possível, mas assim, a fé ela é um sustentáculo muito forte, né? Para que a conduta muitas vezes nos encaminha, mas a fé ela dá um suporte que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Você pode estar com a conduta maravilhosa, tudo, mas vem uma adversidade, muitas vezes desaba a gente. Né? Só Eu fazer tenho essa um observação. exemplo, Você Gilca. falou nesse Se contexto aí, você me mas permitir, eu tenho um bom exemplo em cima disso. Um casal espírita e a filha de 5 anos estava internada com um problema cardíaco no Hospital Português até. Isso faz muitos anos. E eu fui até esse casal, ficamos lá fazendo um breve evangelho enquanto a menina estava na cirurgia. E eles me disseram assim: ó, Robson, pela manhã, a nossa filha, ao despertar, disse: papai, mamãe, a menina estava com 5 anos. Eu vi vários anjinhos que vieram me visitar e disseram que hoje vão me levar para uma festa no céu. Foi um grande indicativo do que iria acontecer mais adiante. Eu digo, mas, gente, olha, ele sem entender direito, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o evangelho. Quando ele abriu e leu, o pai da criança, era bem e mal sofrer. Então, está lá no trecho do evangelho dizendo que o sofrimento ele tem a sua valia quando há a resignação que o acompanha. E aí o fato é que, ao final da cirurgia, ela foi para a recuperação e daí desencarnou. Eu vou usar, como disse Gilca aí, esse casal se desmantelou. Rasgaram as obras espíritas, jogaram fora, e os espíritos não nos socorreram. Ou seja, eu penso que eles estavam ainda no primarismo do espiritismo, imaginando que os espíritos têm que até derrogar uma lei, algo que estava previsto, para que ele atendesse, né, à sua vontade. E então corrobora, Gilca. A conduta é muito importante, uma fé robusta, tanto que Kardec alerta isso, né? A fé verdadeira, ela tem que encarar a razão face a face. Então, somando isso aí, o que você disse, o que Salomão disse, eu acho que esse é o caminho. E aí, certa vez, um pai chegou para mim no atendimento fraterno, Gil, que disse assim: meu irmão, o que foi que eu fiz para merecer o que esse meu filho está me causando? Eu disse: meu irmão, o que será que você deixou de fazer para agora estar merecendo isso? Então, é esse zelo, esse cuidado que você está alertando é importantíssimo, Gil, para que a gente não banalize. E eu gosto muito da fala de Rossandro, que ele é excelente em suas colocações. Ele diz assim: pai e mãe não tem que ser amiguinho de escola do filho. Pai e mãe é pai e mãe. Veio espiritualmente na frente para zelar, cuidar e encaminhar essa alma para Deus. Isso está no Evangelho. Aí, às vezes, pai e mãe quer se fazer muito legalzinho, muito amiguinho, e começa a banalizar queda moral, coisas ruins que a gente está vendo por aí. Eu queria acrescentar um pouquinho, mas gostei muito, Gilca,
esse o alerta para a fé, eu acho que traz para a gente uma colaboração importante também, como Salomão. Ainda temos tempo, vamos aproveitar nosso tempo, não é não? É verdade. Temos uns 17 minutos ainda. É muito tempo, E algumas anotações, Robson, pois não. e são coisas que a gente sabe, mas às vezes esquece ou coloca na gaveta, né? E é sempre bom a gente estar oxigenando Isso, da importância que Salomão frisa bem, da gente estar sempre próximo aos estudos, né? Sempre mantendo é, essa dinâmica, essa oxigenação constante para fixar na nossa mente. isso. Seja bem-vindo, Marcelo, entrou agora, né? Aí tem a questão do exame diário da consciência a cada noite, né? Nada gostinho, Como diz Sêneca, né? Cada dia por si é uma existência, né? isso, Filósofo estoico. Então, a nossa vida vai ser o somatório desses dias. Né? No final, tem o resultado daquilo que a gente fez melhor ou pior, né? Deixou de fazer, sendo relevante nossas ações e tão mais relevante ainda nossas omissões, né? Sobre aquilo que a gente vinha fazendo, né? isso, E quando você fala, traz essa tona da gente, como espírita, às vezes se equivoca, né? Pensa que é tudo do passado, mas devemos observar as causas atuais das aflições, né? E as causas atuais das aflições, né, está diretamente, intimamente ligado aos tormentos voluntários, né? O que a gente provoca, né? Da nossa conduta, do nosso pensamento em desequilíbrio, né? Quando o Gilca coloca a fala da liberdade, eu cheguei a compartilhar aqui no chat um link que é de um site muito interessante chamado Bíblia do Caminho, né? E isso é uma compilação de vários textos. isso, O tema liberdade, aí pelo menos eu estou vendo aqui, do item de 17, mais ou menos, até o 27, são os temas que Emmanuel trata, né? E vários livros, tanto do Vinha de Luz, né? Como Pão Nosso, tem vários temas aqui. E, e tem um livro, quando eu cliquei aqui no estudo da Epístola de Paulo, né? Da carta aos Gálatas, né? Ele diz assim, que não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, né? Mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Aí isso sintetiza, de certa forma, né, o uso da liberdade a qual temos, né, do nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem isso em mente, né, e então a gente tem mais ou menos aí essa visão, essa ótica espírita, essa lente, que nos vai dar essa visão panorâmica de passado, presente e futuro, né, a partir do uso que fazemos desse nosso livre-arbítrio. É interessante notar que me impactou muito, né, dado isso, quando você falou, Robson, e até anotei aqui, né, eu não lembro exatamente quem você citou, se foi Paulo, se foi Agostinho, não lembro, mas você falou assim, né, que o mais grave deslize é o que se apoia na razão. Isso aí tem uma profundidade abissal, né? Fala que o mais grave deslize é o que se apoia na razão. Aí isso Manuel Filomeno Miranda, meu irmão. falou para o Miranda, foi? Essa mensagem que eu trouxe para a gente, de Manuel, ela é uma das mais lúcidas que eu peguei, é da mensagem Lei de Causa e Efeito, de Manuel Filomeno, Pronto, e está no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo, viu? certo. E é esse trecho terceiro que eu li. Não Eu, existe, portanto, uma única dor na alma humana que não procede do próprio comportamento, sendo mais grave o deslize que se apoia na razão. A fonte está aqui, viu? perfeito, Robert. Isso aí, para mim, veio como assim, um choque muito grande, assim, né? Um impacto analítico que essa frase tem, né? Por quê? É, Porque a gente, muitas das vezes, utilizamos da nossa inteligência, né, da razão, para justificar uma causa que é emocional, né? A gente vai dar, às vezes, determinado segmento, às vezes uma compulsividade, né? Uma compra, mas a gente usa a razão para fundamentar algo que é estritamente emocional, né? Que não vai
necessariamente trazer uma agregação do ponto de vista espiritual, né? Mas é Isso. uma satisfação até carnal, digamos assim, né? Intimamente, né? Vinculada ao ego, né? A vaidades, enfim. Isso tem uma repercussão na nossa sociedade, no modo geral, né? Principalmente do ponto de vista do próprio cientista, né? Dos intelectuais, né? Que muitas das vezes utilizam da inteligência mas no fundo é um interesse próprio, né? Não tem um bem maior, um impacto social relevante. Isso falando abstratamente, né? Mas se a gente for tratar dos pormenores, tem muito, os campos são bastante vastos, né? E de certa forma se incomoda, né? E se incomoda, traz um desconforto, né? Tratar desse tema, né? Mas se dado isso, né? A gente tem uma certa, um alerta que nos acende para a gente ter um cuidado, porque a gente muitas das vezes, né? Estava tendo até um livro do Ryan Holiday, e tem uma certa reflexão que o ego é o nosso inimigo, né? Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem tudo que a gente passa por sofrimento, necessariamente a gente está deixando o ego, né, conscientemente atuar mais do que o consciente, que seria o eu superior, que Joana nos fala, né, que nos leva à plenitude. Isso, eu penso que é um tema que é constante na nossa vida, né, e isso merece uma certa chamamento de alerta, mas uma noção prática para a gente ter em mente e não desviar da rota, né? Porque é muito fácil. Até a gente vai justificar, não vou ter a reunião da AGE porque eu tenho um compromisso, às vezes é uma coisa relevante, e às vezes a gente vai deixando de lado, né? E a gente até é influenciado, não, tem que ser muito bom para falar, né? Tem que ser muito bom para palestrar, tem que ser muito bom para... E eu não tenho essa competência, né? E as pessoas no meio espírita, às vezes, cria essa... Ah, não, eu tenho que ter um estudo muito aprofundado, tem que ser muito inteligente, tem que dominar essa área há muito tempo. E aí você vai deixando postergando, né, procrastinando e nunca faz, né? Passa a existência e você não faz aquilo que veio para fazer ou para desenvolver, né, essa competência. A gente quer já começar perfeito, né? Quer já fazer as coisas já sem passar pela aprovação da dor, né, da experiência, ver onde está o nosso defeito, né, naquela determinada atividade, né, para aprimorar. A gente quer já fazer as coisas de forma perfeita. Isso é uma pegadinha do ego muito grande. Então, isso é o que mais me chama a atenção, né? Que chamou a atenção nesse tua colocação, Robson. Acho que foi crucial, né? Daí a importância que a gente verifica na prática desses nossos estudos, né? Então, é basicamente isso. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar, Robson, mas é o que me veio assim na mente, né? Uma luz que, assim, é como se fosse Paulo na estrada de Damasco, né? E tem aquela luz, né? Do Cristo, né? Derrubou do cavalo isso, né? Enfim, é isso que eu tenho colocado. Renan, eu acho que eu fico grato por suas colocações para nosso grupo todo, né? Porque é isso. O estudo, a gente nunca pode se arvorar, Renan, achar que já estudou o bastante em doutrina espírita. Porque uma frase como essa, no momento correto, ela realmente tem um poder de mexer com a gente, nos tirar da zona de conforto, nos trazer a novas reflexões. E a função do estudo é essa mesmo, né? Por isso que eu digo, minha praia é mais estudo. E eu gosto muito desse ambiente de conversa, de debate, porque, volto a dizer, eu sempre advogo pela questão prática, né? Com tudo isso, o que é que eu posso fazer no meu dia a dia, né? Porque a gente vai travando contato com a doutrina espírita e a gente nunca mais vai ser diferente. A gente, depois que trava contato com a doutrina, em qualquer ambiente que a gente esteja, em qualquer ação que a gente vai tomar, a gente lembra dos postulados da doutrina e a gente, então, faz uma reflexão. Mas é isso, eu acho que sua fala foi muito importante, Renan. Quando você trouxe a questão do ego também, eu acho extraordinário o poder de síntese que o Evangelho traz. Né? Ele diz assim, orgulho e egoísmo é a gênese de qualquer mazela. Aí, às vezes, Roberto, eu fico pesquisando e essa tal coisa cai neles dois. Isso aqui cai neles dois. A espiritualidade é sábia, né?
Então, quando a gente ainda deixa na nossa agenda diária orgulho e egoísmo, fatalmente a gente ainda vamos cometendo algumas falhas e aos pouquinhos é que a gente vai corrigindo isso. É passo a passo, né? Eu lembro uma vez um colega de trabalho, ele professava outra religião, e ele me chamou para uma conversa e disse: olha, esse papo de vocês aí, de progresso passo a passo, é tudo furado. Quando a gente se entrega a Jesus e a gente se liberta, a gente não vai mais ter erro, a gente está salvo, etc. Um mês depois, ele me procurou em prantos. Disse: rapaz, não sei o que está acontecendo, eu compro minhas atividades e tudo, etc. e tal, mas tive uma grande briga com minha esposa e perdi o prumo, cheguei quase a agredir-lhe tudo, hoje eu estou envergonhado. Eu disse: ó, meu irmão, aquele papo de um mês atrás, não se cobre tanto, que o crescimento realmente é passo a passo. E você, meu irmão, viu na prática que é aos pouquinhos que a gente vai deixando o homem velho e vai substituindo pelo homem novo. E daí para frente a gente passou a se entender melhor. Uma coisa é teorizar, né, gente? Outra coisa é a gente traduzir isso para o dia a dia, para aos pouquinhos a gente vai se melhorando. Eu acho extraordinária a fala de Joana, quando diz que o auto-perdão é fundamental para a gente seguir adiante, né? Quando a gente não se auto-perdoa, a lei de causa e efeito não pode também, o entendimento dela é preciso que seja libertador, né? A gente não pode, conhecendo bem a doutrina, a lei de causa e efeito também, se cobrar com tanta gravidade que nos encaminha apenas por remorso ou por não perdão, porque a gente também, nesse momento, a gente estaciona e não segue. Por isso que Joana diz isso, fator fundamental para a gente é auto-perdão e seguir adiante. Eu queria dar essa palavrinha também. E lembro também, Robson, a questão do medo, né? Dado que a gente sabe, né, que o mais grave deslize é o que apoia na razão, né? A gente fica até com receio da vivência, né? Então, como se a gente evitasse o sofrimento, mas o sofrimento é algo inerente para a gente moldar o nosso, né, espírito, né? E aí a gente avançar, né? Eu sempre advogo passo a passo, né? Aos pouquinhos, olha, não adianta, assim, a pessoa se cobrar com rigor tão extremo que não reconheça a sua fragilidade espiritual ainda, né? Não é se apoiar nela para ficar errando, mas tem que ter esse reconhecimento. Com humildade, a gente vai entendendo de que a gente precisa seguir e, obviamente, aprender também com os erros que a gente comete, não é repeti-los. Mas já que errou, segue em frente, mas aprenda um pouquinho, né? Não fique preso àquilo e nem vá repetindo, porque aí já entra na irresponsabilidade. E é como você bem frisou aí, Manuel Filomeno, a razão vai nos cobrando. Você já tem a razão, mas mesmo assim não faz o que deve. É ruim.